Oi gente, tudo bom? Meu nome é Alencar Diniz, eu sou dentista aqui em Contagem, né? Trabalho em Contagem, Belo Horizonte. Estou gravando esse vídeo no dia 5 de abril de 2020, né? E eu estou querendo falar a respeito das máscaras. No final da última semana, a gente teve uma recomendação de fazer uso de máscaras artesanais, né? Que todas as pessoas fizessem uso de máscaras artesanais durante esse período agora de coronavírus, de epidemia de coronavírus. E eu queria dar umas dicas nesse vídeo sobre formas que as máscaras vão ficar mais eficientes. Como eu trabalho com máscara, né, eu tenho as máscaras cirúrgicas fazendo parte do meu dia a dia, então eu queria trazer um pouco dessa experiência para vocês, para a gente conseguir máscaras que fiquem funcionais, acessíveis, né, e duráveis. Eu acho que a gente tem que conseguir essas três questões agora e confortáveis, né? Um quarto item que se a gente não conseguir, a gente acaba não usando porque a máscara está desconfortável. Eu passei o dia hoje testando formas de materiais que funcionassem melhor para a gente fazer essas máscaras artesanais e eu cheguei a algumas conclusões que eu vou dividir com vocês aqui. Para começar, o material. A gente tem uma escolha, né, de materiais aí, a mídia está explicando muito, tá? Eu não vou explicar modelos de máscara aqui, acho que eu como profissional de saúde tenho a capacidade para explicar a qualidade das máscaras, mas eu não tenho tanta capacidade para explicar a parte, vamos dizer, artesanal da coisa mesmo, de cortes, compartilhar cortes, mas isso a gente encontra na internet, programas de televisão passado, mas a gente tem que olhar muito a questão do material, tá? As máscaras cirúrgicas, as máscaras que a gente normalmente utiliza no consultório, elas têm uma característica muito... elas são finas, elas são leves e feitas para ser confortáveis. Esse material do qual essa máscara é feita, ele parece um TNT, mas eu não sei o nome correto do material, mas ele não é exatamente um TNT, ele é um material muito mais leve, muito mais fino do que o próprio TNT. Essa máscara ela tem 3 camadas, né? A gente encontra no mercado máscaras cirúrgicas 2 camadas e 3 camadas, e a gente sabe que as de 2 camadas elas não são eficientes. Elas têm uma capacidade de proteger o usuário e de proteger o paciente muito inferior à que tem 3 camadas. E então a gente tem que ter uma espessura e talvez essa divisão de número de camadas funcione bem para a gente tornar a máscara mais eficiente. A recomendação que a gente vê, o Ministério da Saúde, a televisão, vários canais dando a mesma dica ou dicas parecidas, é que se utilize 2 camadas de tecido, né? Nesse caso, eu acho que para a gente utilizar com mais conforto, o ideal é que seja uma malha, um tecido bem macio, porque se a gente usar um tecido muito grosso, é claro, se eu pegar um jeans, né? Eu tenho um tecido grosso, mas não quer dizer que porque ele é grosso ele não é poroso. Ele talvez seja um tecido muito espesso, mas a trama dele não é tão fina. A malha ela tem uma trama relativamente fina, né? Desde que ela não seja espichada. Se a gente espichar a malha, ela vai ficar com a trama grossa. E eles recomendam que se use 2 camadas. Eu acho que pode funcionar bem. Agora, se você tiver disponibilidade, tiver pano suficiente, 3 camadas pode ficar melhor, pode funcionar melhor. Um outro item que eu estava testando é o seguinte, a forma desse material aqui fazer o isolamento de gotículas do meio externo e do meio interno, é claro, das que a gente está usando ali, espirrando para jogar para fora e das que estão vindo de fora. E eu observei, hoje eu fiquei o dia testando materiais, passei o dia quase todo fazendo esses testes, pensando uma coisa, outra coisa. E um material que eu achei que funcionou melhor, eu testei filtro de café, que muita gente já
tem uma máscara feita de filtro de café, né? Que consegue conter um pouco essas gotículas úmidas. Ela tem até uma capacidade boa de bloquear, num dos testes eu vi isso. Mas o material que eu achei mais funcional foi esse aqui, ó. Isso aqui é um lenço umedecido, sabe aqueles lenços, lenços umedecidos de limpar a poupança de neném, né? De criança. Ele tem uma capacidade de afastar a água relativamente boa. E quando eu coloco uma camada de malha, né? Eu utilizo uma camada de malha e uma camada desse material, ou duas, ele é bem confortável, eu colocaria duas, para ter uma máscara mais durável. E à frente dela, uma segunda camada do próprio pano, eu vou ter uma máscara que vai ter uma resistência boa do tecido, ela vai ficar forte o suficiente para não rasgar à toa, mas ela tem uma camada aqui no meio que espelha a água. Quando a gente molha o lado de fora, essa camada interna não deixa o líquido passar. Então a gente vai ter uma quantidade de água retida do lado de fora aqui, muito maior do que se eu colocar 3 camadas de tecido somente, ou 2 camadas de tecido. A hora que eu molho de fora, automaticamente eu vou molhar o de dentro. A única coisa que o tecido vai fazer é evitar que quando eu espirrar, por exemplo, ou tossir, que o líquido saia, né, no ar. Agora, se eu colocar uma barreira hidrófoba, né, uma barreira de um material que afasta um pouco a água, a gente consegue fazer com que as gotículas que atinjam o lado de fora do pano não atravessam. Então, a forma como vai ser feito o corte, o modelo da máscara, ele é muito pessoal, depende de como você vai fazer, se você tem uma costureira que faz para você, ou se você vai fazer em casa, montar, colocar, prender de lado aqui um elástico com grampo de grampeador. Tem várias técnicas que o pessoal faz e todas elas vão produzir algo que funciona como máscara, né? Desde que adapte bem ao rosto, né? Que seja confortável e que seja um material que você possa produzir várias, para você ter condição de trocar ali ao longo do dia todas as vezes que você sentir que ela está úmida, tá? Uma coisa, quando você está produzindo essa máscara, é o seguinte, é muito comum a gente usar elástico, né? No meu dia a dia, a maioria das pessoas que utilizam máscara cirúrgica gostam da máscara de elástico porque ela é fácil de vestir, né? A gente coloca rapidamente, prende aqui, ela estabiliza ali, fica legal. Mas eu que fico o dia inteiro com máscara cirúrgica, né? Eu observo que essa máscara com o tempo ela cai. Ela começa, à medida que, principalmente quando a gente fala muito, a máscara começa a sair do rosto. Então, se a gente fizer e permitir que ela fique ali um pouco frouxa em cima, a hora que você começar a conversar ela vai sair, você vai ser obrigado a tocar na máscara para voltar ela para o rosto. Então, prefira máscara de tira, tá? A tirinha, ela vai prender as máscaras de uma forma que ela não vai movimentar. Não vou vestir essa porque na escassez de máscara que a gente tem, o ideal é eu não gastar essa máscara agora, mas você coloca a máscara de uma forma que você não precise ficar tocando nela toda hora depois, e ao apertar o elástico aqui, apertar o elástico não, apertar as tirinhas, você vai ter uma pressão boa no rosto e essa máscara não vai ficar saindo. A desvantagem dessa máscara é justamente o fato dela ser chata de tirar e colocar. Entre os dentistas acontece muito, a gente usa um turno, né, às vezes, e precisa tirar entre cada paciente, o pessoal sente desconforto de ter que desamarrar. No nosso caso, proteção contra a Covid-19, o ideal é que a gente fique com a máscara, coloque a máscara e só tire na hora que não for mais recolocar. Então, não tem problema se for de tirinha, o ideal é que seja de tirinha. A máscara profissional, ela também tem uma estrutura metálica, parece aqueles grampos não, aqueles arames que vem amarrando pão de forma, sabe, gente? Ela dá mais ou menos a forma do nariz, para que ela fique bem vedadinha aqui. Esses modelos que a gente vê na internet, alguns com formato mais parecido, para quem jogava Mortal Kombat, parece um pouco a máscara do Scorpion, né? É uma máscara que
pelo formato dela ser recortado um pouco diferente, talvez ela adapte melhor no nariz. Eu não cheguei a testar nenhum desses modelos assim. Mas a máscara, se ela for uma máscara quadrada, e se for possível, se você tiver em casa lá aquele araminho de pão de forma, aqueles araminhos de prender flexíveis, né, que vem prendendo embalagens plásticas, utilize, coloque lá na máscara, porque ela vai ficar muito mais firme, muito mais presa. Se você não tiver quem faz a máscara para você for fazer com tecido, com grampo, ou você for usar máscara de papel, por exemplo, o papel de filtro de café, ele tem uma capacidade filtrante muito boa. Eu cheguei a testar isso hoje também. Vou colocar no final desse vídeo aqui, eu vou colocar a demonstração de todos os testes que eu fiz, pelo menos da maioria dos que eu achei que ficaram válidos. E eles demonstram que você tem uma filtração razoável. O filtro de café ele vai conseguir impedir, de certa forma, que o líquido atravesse, que chegue até você ou que saia de você. Mas o líquido, por exemplo, para reforçar uma máscara, eu não posso usar o filtro de café porque ele não é lavável. Então, o ideal é que a gente utilize um material que não seja, que seja capaz de ser lavado, tá? Por isso é que a gente optou por que eu optei, né, por testar esse material de lenço umedecido, e eu vi que ele é lavável, ele fica, depois que eu lavei a primeira vez, para a gente tirar aquela essência que ele tem nele, né? Por mais atóxico que ele seja, ele costuma vir com um pouquinho de sabão, um pouquinho de álcool às vezes, ou um pouquinho de essência misturado, perfume. E isso, evidentemente, eu não posso fazer uma máscara com esses resquícios. Então, é necessário lavar muito bem lavado, ter certeza que não ficou resquício nenhum, para não ter, sei lá, um incômodo pelo cheiro dele, né? Gerar ali outro tipo de problema para evitar o coronavírus, tá? Mas é um material que é bom e, de preferência, não colocar ele espichado, viu, gente? Não trabalha com pano espichado na hora de fazer máscara de jeito nenhum. Fiz um roteirinho aqui. A respeito da máscara de camada dupla ou tripla, existe máscara comercial de camada dupla. Quem tiver comprado máscara camada dupla, também não é que a máscara está descartada não, viu, gente? Para proteção doméstica, eu considero que é bom o suficiente. Ela existe por outras origens, né? Às vezes não é exatamente a cirúrgica, às vezes é uma máscara para salão de beleza, e se vê muito máscara camada dupla, inclusive à venda em lojas odontológicas, só que a gente sabe que ela não funciona para proteção biológica de forma tão boa. Mas as três camadas da máscara são diferentes. A camada de fora expulsa muita água, a camada de dentro expulsa muita água e a camada intermediária absorve muita água. Isso faz com que ela prenda o líquido melhor. E aí você perde menos, você tem menos contato do meio externo com o meio interno, a gente acaba se contaminando menos. No caso, essa estratégia de colocar uma camada que afasta a água no meio e duas camadas que absorvem a água do lado de fora, não vai funcionar tão bem quanto a ideia original, mas a gente não tem disponível a grande quantidade um material que seja bom o suficiente para fazer a parte externa da máscara. Isso aqui não dá para fazer o lado de fora de uma máscara, né? Não vai ficar legal. Então, se a gente inverte o processo também, de todo jeito, o líquido de fora vai ficar fora, o líquido de dentro vai ficar dentro. Creio que vai funcionar melhor. É um material que não está em falta no mercado. Vende-se embalagens normalmente com 25, 50, 100 unidades disso aqui. Então, mesmo que as pessoas queiram utilizar em grande quantidade, não vai ficar em falta no mercado, porque tem muito, sabe? E como tem muito, dá para a gente tentar acrescentar na nossa lista de materiais ali uma ou duas camadas dessa proteção intermediária e adquirir na prática uma proteção melhor, tá?
Eu vou colocar no final agora, vou concluir esse pedaço de vídeo que eu fiz, e eu vou colocar lá na sequência as gravações que eu fiz dos testes, tá? Eu utilizei uma estrutura de vácuo, né? Uma bomba de vácuo que eu tinha aqui, uma bomba de encher colchão, e essa bomba tem um lado que ela é de desinsuflar o colchão. Eu prendi essa bomba de vácuo à estrutura que eu estava testando, no caso as camadas de pano e de isolante, né? No caso dos materiais, eu testei, como eu disse, eu testei forro de café, filtro de café, e testei esse material, e também testei 3 camadas de tecido comum, né? E joguei um spray com corante. Com corante, o que eu tinha aqui em casa era café solúvel, então foi café solúvel mesmo. Se fosse no manual do Mundo Iberê Tenório, ia pôr corante azul, né? E a gente colocou sob pressão negativa, de forma que eu jogava o spray aqui, não diretamente no pano, mas para ele voar próximo e o ar puxar, né? E houve uma qualidade boa de proteção. O pano molhou menos quando a gente usou esse material e também molhou muito pouco quando usou o filtro de café. Só que se utilizar filtro de café, tem que ser uma máscara tipo bolso, né? Uma máscara gaveta, onde você tira o filtro de café e coloca um novo todos os dias, então vai encarecer muito mais, tá? Desculpa o tempo de vídeo, desculpa a forma que o vídeo está gravado, a forma que eu falo, porque eu não sou dessa área, eu estou deslocado, não tinha nenhum lugar adequado para gravar e nenhuma desenvoltura suficiente para fazer isso, mas eu achei que era legal passar para quem tiver interesse, porque vai ficar um serviço melhor, tá bem? Muito obrigado, vou colocar os vídeos, os testes para vocês na sequência, até mais. No primeiro teste, a gente está utilizando uma bomba de encher colchão, né? E eu estou utilizando o lado que puxa o ar, o lado que no caso que desinfla o colchão, para acoplar essa peça, que é uma peça de outra bomba de colchão que eu tinha aqui em casa. E ela, nesse primeiro teste, eu coloquei 3 camadas de tecido, 3 camadas de malha, dessa malha de camiseta, malha comum, tá? Eu vou ligar a bomba e eu vou usar um spray de café solúvel. Eu não tinha outro corante na minha casa disponível, então eu fiz um café solúvel bem forte e coloquei um spray, e eu vou utilizar isso para ver quanto vai atravessar de líquido das gotículas que forem atingidas aqui, quantas vão chegar na terceira camada de pano que está lá do outro lado. Para simular o spray, eu estou fazendo com essa bomba, né? Com essa, fugiu agora o nome, com esse spray, né? Estou utilizando esse tipo de spray aqui e vou tentar fazer um padrão parecido com cada tipo de filtragem que eu estiver utilizando. Já foi suficiente para molhar o tecido, né? O tecido puxou aqui um volume de líquido. Vamos ver o quanto passou para dentro. Uma pequena quantidade atravessou para o terceiro tecido, tá vendo? A maior parte do líquido ficou no primeiro tecido, um pouco ficou no segundo e uma pequena quantidade chegou ao terceiro tecido. Agora eu vou fazer esse mesmo teste usando outros elementos filtrantes. Segundo momento, estou utilizando os mesmos elementos que eu estava usando, só que eu substituí as 3 camadas de tecido por uma camada de filtro de papel, né? Estou usando aquele filtro de café e 2 camadas de tecido, uma camada por fora, uma camada por dentro
e uma camada de filtro de café. Vamos ver que volume de líquido vai chegar no filtro de café que está lá dentro. Vou tentar fazer uma prova parecida com a anterior. Eu não cronometrei o tempo que a bomba ficou ligada da outra vez, então também não cronometrei dessa vez, mas vamos ver como que ele vai se comportar. Molhou mais ou menos parecido com o da vez anterior, eu acho. Deixa eu ver qual o resultado. A gente teve o tecido um pouco molhado, muito molhado na verdade, a primeira camada. A camada interna molhou menos do que a vez anterior, eu usei o mesmo tecido, tá vendo? E a camada interna molhou bem menos do que a vez anterior. E o filtro absorveu, na verdade a camada do filtro absorveu um pouco de líquido. Não absorveu tanto, mas absorveu um volume interessante, considerando que a segunda camada foi essa aqui, da primeira vez essa foi a camada externa, da segunda vez essa foi a camada externa, a gente vê que molhou bem próximo. Internamente a gente teve duas camadas que molharam bastante, da outra só com pano, e dessa vez a gente teve uma camada que molhou um pouco, né? E a camada de papel também molhou um pouco. Pode ser porque esse papel passa menos ar do que o pano. Então a pressão da bomba, ela acaba conseguindo puxar menos líquido para dentro. No caso, a respiração com esse papel entremeado vai ficar um pouco mais difícil do que só com pano, né? Eu vou fazer um teste com um terceiro material ainda. Bom, para esse terceiro teste, a gente está utilizando esse material aqui, que é aquele lenço umedecido, sabe? Que a gente usa para... Normalmente quem tem criança usa para limpar o bumbum do neném, né? Ele tem uma capacidade de transferência de ar bem boa, então eu estou utilizando duas camadas, mas ele me parece fino o suficiente para conter mais líquido do que o pano, e provavelmente ele vai conter menos do que o papel de filtro, mas ele tem uma vantagem, ele é um material lavável, né? Então, para a gente fazer uma máscara que vai ser reutilizada, com esse material a gente vai ter uma qualidade melhor. Se a gente for utilizar o filtro de papel de café, vai ser necessário que seja uma máscara que eu coloco o filtro e que eu depois troco o filtro todas as vezes que eu utilizar. Então, vai ser mais difícil de fazer e difícil de usar. Vou tentar repetir o mesmo padrão, não sei até que ponto eu vou conseguir, mas pelo menos vai dar para a gente ter uma ideia. Eu acho que eu acabei molhando a superfície aqui até um pouco mais do que na outra vez, né? Pelo menos a superfície parece estar mais por igual, mas vamos ver o resultado. Repara, o vídeo está ficando muito ruim, gente. É porque realmente eu não sou dessa área, não tenho espaço apropriado, não tenho equipamento apropriado, então nós estamos improvisando tudo. A primeira camada do pano molhou muito, né? Ficou toda molhada. Eu acho que ela, comparada com as outras primeiras camadas que a gente fez,
né? Essa aqui foi a primeira camada de papel absorvente, de papel de filtro de café. Essa foi a primeira camada de pano e essa foi a primeira camada de papel de lenço umedecido. E o lenço umedecido a gente vê que não sujou, olha. Eu vou inclusive fazer uma nova tentativa. Eu vou tornar a montar, tornar a fazer essa etapa, molhar mais o pano, porque ficou até um resultado bacana. Não sei nem se está fidedigno isso que eu fiz. Aqui eu estou repetindo o teste, na verdade é a segunda repetição desse teste, porque da outra vez que eu fiz, primeira vez eu achei que poderia não ter molhado o suficiente, e da segunda vez eu joguei o jato o spray, né, de corante muito diretamente, e ele acabou passando, porque ensopou totalmente o pano, realmente ensopou, passaria em qualquer material. Eu vou utilizar novamente agora e tentar molhar igual eu molhei os outros, deixando um pouco mais de tempo para a gente testar. Ver o que a gente encontrou dessa vez, né? E a primeira camada do pano, não tem dúvida, molhou mesmo, não ficou pouco molhada, se a gente for levar em consideração, tá vendo? Então a primeira camada realmente molhou muito. E aí a gente tem o lenço umedecido, a primeira camada dele molhou muito pouco, molhou muito pouquinho. A segunda camada quase não apareceu nada. E o pano, na terceira camada, onde teve mais pressão da bomba, realmente ele passou. Então, o que deu para entender com isso tudo, né? Esse material, ele tem uma capacidade pelo que parece, né? Ele tem uma capacidade hidrófoba, ele afasta as gotas de líquido. Então, como o coronavírus ele vai viajar em gotículas de saliva, né, elas vão bater aqui e normalmente elas tendem a não atravessar. Aqui eu utilizei uma pressão grande, essa bomba é para encher colchão, então nunca a gente vai exercer a pressão que essa bomba exerceu na respiração. E também nunca a gente vai deixar a máscara ficar tão úmida como ela está aqui, né? Como esse pano ficou. Então, para um pano menos umedecido e uma pressão menor, vale o primeiro teste. O primeiro teste realmente não passou líquido nenhum. Então, não estou dizendo que esse material aqui é biologicamente seguro. Um teste feito numa pia de banheiro não pode ser colocado como se fosse científico, não é. Aqui é uma tentativa doméstica de tornar o material um material mais, fazer a máscara caseira ficar uma máscara mais segura. Eu utilizaria duas camadas, eu vou utilizar nas máscaras que eu vou fazer aqui em casa, duas camadas desse material, tá? E em cima dessas duas camadas, as duas camadas de algodão ou do tecido que eu estiver utilizando para fazer as máscaras caseiras. Provavelmente vai ser muito mais seguro do que usar só o tecido, tá? Eu vou fazer um outro teste com uma máscara comercial. Eu vou colocar da mesma forma que eu pus esse material e vou usar o mesmo spray, a mesma metodologia que eu estou usando até agora. Eu acho que é por último, né? Pelo menos não me ocorreu outra ideia até agora. Eu vou utilizar uma máscara comercial,
tá? Uma máscara de profissional de saúde, a qual eu tenho acesso porque eu sou cirurgião dentista, então eu já tinha esse estoque comprado, né? Antes que alguém infarte na hora de ver o vídeo pensando que eu estou jogando o ouro fora, essa máscara já era para ser descartada mesmo. A gente utilizou ela ontem e eu guardei para fazer o vídeo, mas eu utilizei para autoproteção sem estar com sintomas, mas ela tem que ser descartada hoje, tem que ser descartada, na verdade, logo após o uso. Então, eu estou usando numa máscara que não está contaminada, não estou com sintomas, eu mesmo que fiz o uso estou fazendo o vídeo, mas é uma máscara que eu posso jogar fora porque já é para jogar fora. Então, não precisa o pessoal infartar, está desperdiçando material profissional de saúde, precisava usar não, beleza? Vou usar mesmo, tá? Uma coisa que a gente já nota de imediato é que a máscara comercial, ela é hidrófoba, tá vendo? Então, eu joguei o líquido em cima dela e ela não absorveu esse líquido ficou flutuando aqui do lado de fora da máscara. Então, mostra que realmente esse equipamento tem uma capacidade de proteção muito maior do que qualquer coisa que eu possa fazer com pano ou com outro papel. Vamos ver por dentro como ela molhou, né? É uma máscara camada tripla que eu comprei, então eu sei que ela é camada tripla. E ela passou muito pouco, tá vendo? Ela absorveu pouco líquido, ela deixou a maioria do líquido escorrer para fora, então daí a qualidade de proteção que esse material oferece. E não dá para ver a camada do meio, né? São três, pelo menos me venderam ela com 3 camadas, mas eu não consigo ver se o meio molhou mais. Vou rasgar aqui para a gente ver, né? Então a segunda camada molhou um pouco mais, dá a impressão que é uma camada mais hidrofílica, né? Absorve mais água do que a camada externa, a impressão que eu tive foi essa. E a gente vê que a última camada molhou muito pouco, né? A última camada ela molhou quase nada. E se a gente for ver a camada que molhou, né? É a do meio, a que está longe do rosto da gente. Também na mesma linha de pensamento do último teste, ninguém faz essa força na hora de respirar. Então, as gotículas, normalmente, elas vão parar aqui, né? Elas vão ter uma qualidade de proteção boa e por isso é uma máscara biologicamente boa de utilizar. Se a gente for ver esse tecido aqui e comparar com o último tecido que a gente estava testando, são materiais muito parecidos, tá vendo? Não sei se a imagem vai dar para perceber bem, mas essa mesma característica hidrófoba que esse hidrófobo, porque afasta a água, gente, desculpa a distração eu falar aqui agora. Então, se alguém se incomodar com a palavra, desculpe. Então, a gente vai ter aqui uma camada que expele a água, que não vai deixar a água aderir à máscara, né? E esse pano, esse tecido, ele tem uma situação parecida, o que vai manter mais sujeira, mais líquido do lado de fora da máscara do que do lado de dentro. Ou caso você esteja gripado e você que está espirrando, ela vai manter um volume maior de gotículas presas no pano que está em contato com o seu rosto, e a camada que está do lado de fora sem contato com o seu rosto vai molhar menos, consequentemente vai jogar menos gotículas para fora, até o momento que você troque a máscara, lembrando que a máscara tem que ser trocada todas as vezes que você sentir que ela está úmida, tá? Desculpa pelo nível artesanato aqui do nosso trabalho, porque realmente eu não sou da área que trabalha com esse tipo de coisa, então
Se a gente for olhar a camada, a terceira camada, molhou quase nada, tá vendo? Eu não sou da área que mexe com esse tipo de coisa, então só estou tentando ajudar um pouquinho com o tiquinho de conhecimento que a gente tem nesse assunto. Já que eu vivo amarrado numa máscara todos os dias, achei que era minha obrigação tentar ajudar a galera, tá?